pessoas que receberam nota de provinha com... era para ver aqui. Com 5 ao invés de 25, 8 ao invés de 28, meu teclado está com um problema no número 2. Então, tem hora que o número 2 eu aperto, o número 2 entra, tem hora que eu aperto, o número 2 não entra, tá? Mas era só conferir na correção da provinha que ia perceber, ou olhar no sistema do colégio, se eu não me engano, eu já digitei essa nota no sistema do colégio, dá uma olhadinha lá, porque o meu teclado estando ruim, precisa dar uma confirmada. Depois eu vou olhar até com calma, tá? Então, eu estou com um problema em 2 teclas aqui no meu computador. E aí eu não tive tempo ainda de parar e levar para olhar. A tecla 2 e a tecla S. Vamos dar uma olhadinha aqui na nossa provinha. Eu acho que eu já postei a prova e postei o gabarito dela. Sim. Falta aqui a provinha de vocês. O gabarito, tem 3 gabaritos disponíveis. Um é o que eu fiz, o outro gabarito são de 2 alunos, não lembro, acho que eu peguei da turma de vocês um dos gabaritos. Acho que foi do Orita que eu peguei o gabarito, se eu não me engano. Eu acho que foi. Depois dá uma olhadinha. Acho que, se eu não me engano, eu peguei do Leandro Orita, tá? A primeira questão, vocês não tiveram problema nenhum para resolver, a não ser o fato de tinha 2 instantes em que esses móveis, eles se cruzavam. No instante 2,5 segundos e no instante 5 segundos. Algumas pessoas acharam os 2 instantes, mas na hora de fazer os 2 cruzamentos, as posições onde eles se cruzavam, fez com um tempo só. Ao invés de fazer com o T de 2,5 e o T de 5 segundos, fez apenas com um T. Então, além de ser 2,5 e 5 segundos, no item B, a resposta ia ficar 40 metros e 90 metros. Tá? Então, tinham 2 respostas no A e 2 respostas no B, que algumas pessoas esqueceram. O exercício 2 foi tranquilo, acho que a maioria conseguiu fazer. O exercício 3, eu não me lembro se foi a sala de vocês que me mandou um e-mail falando que o gráfico estava errado, tá? Esse problema, ele é um problema que eu modifiquei o enunciado, ele é um exercício do vestibular da Unicamp, tá? Então, eu peguei os gráficos exatamente como eles estavam lá, a única coisa que eu mudei era que no enunciado não era um estudante, era num planeta, não sei das quantas. Mas o resto do enunciado era exatamente o mesmo. E aí a pessoa dizia assim para mim, como é que o alcance em X podia ser 0,3 metros, e o gráfico em X ia até uma posição de 4,5 metros, tá? O gráfico em X, ele me diz que a velocidade é constante, o que significa que para qualquer intervalo de tempo que eu pegue, a flecha lá que ele lançou ia ter sempre a mesma velocidade. Então, para calcular essa velocidade, eu podia pegar o x de 1,5 com t1, então, distância 1,5 metros em 1 segundo, a velocidade no x ia ser 1 metro por segundo, já vejo quem está querendo falar. Com o 3, 2 segundos, ia dar também 1,5. Se eu pegasse o 4,5 com 3 segundos, também ia dar 1,5. Aqui tinha um errinho no enunciado, mas que aí eu acabei deixando passar, falei, não, deixa, aceitei as respostas, mas não era para estar essa palavra vertical aqui, ó. Tá? Por quê? Porque no lançamento horizontal, a velocidade vertical é sempre 0. Na verdade, o que eu queria saber era a velocidade inicial da flecha. E aí, a velocidade inicial da flecha, ela era no eixo X, que era esse 1,5 metros por segundo. Mas quem respondeu 0 para a velocidade inicial, beleza, tranquilo, sem problema. Quem respondeu as 2 velocidades também, beleza, tranquilo, sem problemas, tá? Então, eu aceitei tanto de quem respondeu velocidade inicial na vertical, quanto quem respondeu velocidade inicial na horizontal. Daí, algumas pessoas, quando foram fazer o cálculo da aceleração da gravidade, erraram, tá? Essa aceleração, ela dava um valor negativo de -2,
Negativo por quê? Porque eu tinha uma parábola de concavidade para baixo, né? Mas quem colocou 2, eu também aceitei, eu não descontei nota pelo sinal de menos, tá? O que a gente precisava fazer nesse item B? Usar sorvetão. Então, eu pegava um deslocamento, tá? Eu sei que nesses 3 metros do X, ele demorou 2 segundos, então, para delta SY de 4 metros, o tempo é 2 segundos, que é a mesma distância que ele percorre em X, ele está percorrendo em Y, porque são simultâneos. Então, eu usava o delta SY de 4, velocidade inicial no Y0, o tempo 2 segundos e achava a aceleração. Algumas pessoas colocaram que a aceleração era de 9,8 ou 10 metros por segundo, que era na Terra, que esse estudante estava. Tudo bem, o estudante está na Terra, mas eu queria saber a aceleração dessa flecha que ele fez na simulação, tá? Não a aceleração da gravidade na Terra na ocasião, tá? Alguém levantou a mão, quer perguntar, porque aqui eu já não consigo ver mais. Tudo bem até aqui? Alguém que quer falar alguma coisa? Não? Então, vou prosseguir aqui na nossa provinha, tá? A questão número 4, tá? O item A não estava pontuando, o item B, C e D estava pontuando, tá? Quem respondeu o item A, o item B ficou facinho, porque era só dobrar o tempo, tá? O item C, muita gente errou o item C, porque colocou só a velocidade inicial de lançamento, esqueceu de dizer qual era o seno do ângulo, qual era o cosseno do ângulo. Aqui eu tinha 3 perguntas no item C: velocidade de lançamento, seno e cosseno. Não era para dar o ângulo, era para dar o valor do seno e do cosseno. Não era para dar a velocidade em x, não era para dar a velocidade em y, tá? Era o seno do ângulo. Ah, mas de onde vinha isso? Isso vinha lá do V0x é igual a V0 seno do ângulo e V0y igual a V0 cosseno do ângulo. Depois dá uma olhadinha na resolução da prova, tá? E aí eu pedi o alcance horizontal, aqui no alcance não teve problema nenhum. O exercício do estudante, ele também é um exercício adaptado, tá? Nele, tinha um errinho de digitação, ele não valia 2,5 pontos, ele era um exercício inteiro. Então, ele valia 5 pontos, ok? A prova toda tinha que somar 30. Então, se vocês colocarem 2,5, vocês vão ver que a prova não está somando 30. Então, o exercício inteiro vale 5 pontos. Errinho de digitação aqui. O menino acertava a vidraça, tá? O que a gente tinha que fazer para saber se ele ia acertar ou não? Decompor a velocidade em x e em y, esses 30 metros por segundo, achar principalmente o V0x. Sabendo o V0x e a distância de 18 metros em x, descobria o tempo que a pedra demoraria para atingir a vidraça, tá? Porque a distância que ele percorre em x é a mesma distância que ele percorre em y. Esse tempo dava 1 segundo. Com o tempo de 1 segundo, usava a expressão do sorvetão, ok? Para descobrir a altura que a pedra atingiu. Ah, nossa, mas já tem aqui 20 e 22. Tudo bem, você vai calcular a altura para ver se a altura que ele percorreu nesse 1 segundo está entre 20 e 21. Algumas pessoas acharam 19 e disseram que ele não acertou. Quem achou 19 é porque esqueceu que a altura inicial que aparece aqui no desenho é de 2 metros. Então, a pedra subiu 19 metros, mas como ela saiu da posição inicial 2 metros, ela atingiu 21 metros de altura, portanto, ela acertou bem no meio da vidraça, tá? Então, esse exercício, na minha opinião, é um exercício até simples de ser feito. Não sei se vocês copiaram, o que foi, o que aconteceu. O último, eu tenho certeza que vocês copiaram de alguém, tá? Eu não sei quem resolveu para vocês, mas eu sei que vocês copiaram. E aí, o que me chamou a atenção, eu fiz a correção bonitinho com o que vocês fizeram, considerei aí de muita gente, tá? Mas tinha um erro bem sério nessa questão.
e que ninguém questionou. Isso me deixou muito preocupada. Vou começar na primeira frase. O avião está voando a uma altura de 13,5 metros. Gente, 13,5 metros é muito baixo. 13,5 metros, ele ia bater no primeiro prédio que ele visse na frente, gente. Então, aqui era para estar 13,5 quilômetros de altura, que também não é uma distância muito grande, mas 13,5 metros é muito baixo. Com os 13,5 quilômetros de altura, dava um ângulo bonitinho de 60 graus. Para quem usou os 13,5, ia achar um ângulo de 3 graus. Um ângulo absurdamente pequeno para esse tiro acontecer e acertar o avião, tá? Eu só não anulei a questão porque algumas pessoas fizeram e chegaram nesse ângulo aí de 3 graus. Mas, assim, eu tenho certeza que se alguém fez, foi uma pessoa da sala e essa informação e se propagou adiante, tá? Então, tem a correção, tem no gabarito a resolução que eu fiz desse exercício. Então, tem a resolução de todos eles, do 1, do 2, do 3, tem até do exercício 6, porém, na minha resolução, eu coloquei a altura em quilômetros. Então, vai dar os 13.500 metros, tá? Porque faz a conversão. Acho a velocidade inicial mínima de lançamento, acho o ângulo de 60 e acho o tempo de 52 segundos. Na resolução que vocês me apresentaram, deixa eu abrir aqui uma das provas. Essa daqui é da ISA, do MEC. A resolução dele aparece com a distância de 13,5 metros. Então, dá uma diferença de 3 zeros aqui, o que dá 270 mil, apareceu para ela como um 270, tá? Mas o jeito de resolver tá certo, só que surgiu expressões assim, ó, H máximo igual a V0y ao quadrado sobre 2A, isso aqui é Torricelli, tá? Que usou no exercício. Quem conversou comigo durante a aula, eu expliquei como é que se fazia esse exercício, que tinha que achar por Torricelli, tá? A velocidade inicial e tudo mais. Eu dei uma explicaçãozinha para quem me procurou no Meet da prova. Não sei se ajudou ou não. A do Leandro Orita está aqui, ó. O Leandro Orita também resolveu, né, a prova usando o em metros, né? Aí achou os mesmos 270, achou um ângulo pequenininho, um tempo também de 1,64 segundos, e eu também considerei certo. A única coisa que o Leandro Orita esqueceu aqui na prova dele foi, acho que, do quadrado na unidade da aceleração. Não sei se ele esqueceu, ou se ele colocou aqui, tem um risquinho, e ficou apagado, não sei de fato o que aconteceu aqui na prova dele, mas isso não descontou nota de ninguém, tá? Se eu não me engano, vários não fizeram o 6, pelo menos vocês foram mais honestos até aqui, o pessoal de MEC, se eu não me engano, MEC, a maioria entregou o exercício 6 feito, tá? Alguns escreveram não sei fazer, e ok, tudo bem. Normalmente, numa prova, sempre tem uma questãozinha ou outra que a gente fica em dúvida e não sabe fazer, levando em consideração que essa não era a nota total do bimestre, tranquilo para vocês. Como é que vocês vão fazer para fechar a nota do bimestre de vocês? Quem tiver dúvida, fala, Luara. Professora, bom dia. Bom Eu dia. não fiz as 6, só que mesmo assim eu recebi 30. Era para eu ter recebido só 25, não é? Sim, Luara, eu errei na sua nota e errei na nota de mais uma pessoa aqui da sala, Luara. Eu agradeço imensamente o e-mail que você mandou. Eu acho que eu esqueci de responder, porque eu recebi tanto e-mail, Luara. Eu não fiz a alteração da nota, tá? E eu não vou fazer, Luara, pelo seguinte motivo: pela honestidade de vocês, tá? Oxe. É muito difícil a gente encontrar aluno honesto, no qual a gente erra a nota e o aluno erra para mais, e o aluno chega e avisa a gente. Normalmente, quando a gente erra para mais, o aluno fica quieto, né?
e você e mais uma pessoa se manifestaram, tipo, ó, professora, você somou errado, tá? E aí tem professor que vai lá e acerta a nota, tá? Eu não vou acertar, porque eu acho que, pela honestidade de vocês, vocês merecem essa pontuação, tá, Luara? Então, eu vou manter. E você está de parabéns pela sua honestidade. Eu não lembro quem mais da sala de vocês eu errei a nota. E aí, é meus parabéns mesmo. E mantenha-se sempre assim, Luara, honesta, tá bom? Os honestos também têm que ser louvados, não é isso? É, Obrigada, então, professora. Muito humilde. imagina, parabéns pela honestidade, Luara. Eu acho que tem que dar os parabéns mesmo, Leandro, porque hoje em dia, quanto mais as pessoas podem enganar, trapacear, é difícil a gente encontrar, às vezes, pessoa honesta que vai e fala, né? Porque ela poderia ser prejudicada, né? Diminuiria a nota dela, né? E aí, então, né? Às vezes os honestos pagam um preço muito alto pela honestidade deles, e aí passam a ser desonestos, né? Uma vez que você é punido na sua honestidade, você passa a ser desonesto depois, porque a honestidade não te trouxe vantagem nenhuma. Então, meus parabéns aí a quem foi honesto comigo, tá? Então, vou manter a nota, Luara, sem problemas. Tudo bem até aqui, gente? Ah, eu não sou do bem, eu sou justa, eu acho, viu, Pedro? Acho que é uma questão de justiça com as pessoas, sabe? Tem que ter o seu merecimento, o seu valor, tá? Não, é cada um, né, Júlio? Então, assim, eu não vou me comparar a nenhuma outra pessoa. Eu só acho que eu tenho que ser justa com quem é honesto também, tá? Não posso penalizar a pessoa pela honestidade dela, muito pelo contrário. Se eu não tivesse dado 30, eu teria arredondado para 30 para a Luara, pela honestidade dela, do mesmo jeito. Pessoal, no sistema tem duas notas de vocês já, tá? Tem a nota da lista de movimento retilíneo uniformemente variado. Está faltando a nota da lista de lançamentos, mas já está digitado a nota da prova bimestral, ok? Então, nesse bimestre, tem 3 notas, tá? Na lista de movimento retilíneo uniformemente variado, ela valia 3 pontos. A lista de lançamentos vale 4 pontos. E a lista da prova bimestral também valia 3 pontos, o que dá um total de 10 pontos do bimestre. No sistema, tem 2 notas digitadas, tá? Está faltando essa daqui, porque a professora deu 40 exercícios, agora ela demora uma eternidade para conferir esses 40 exercícios dos alunos. Mas eu acho que até o final da semana eu tenho isso aí conferidinho, direitinho, e as notas vão estar no sistema. Aí eu peço para vocês a gentileza de entrar no sistema do colégio e verificar se a nota de vocês está digitada corretamente, tanto das listas quanto a nota bimestral. Afinal, errar é humano, tá? Pode acontecer de eu digitar aí ou esquecer de digitar alguma nota, tá? Ou trocar os Pedros, né? Passar a nota de um Pedro para o outro, é tanto Pedro na sala, que vai que eu troco a nota de alguém. Então, me avisa, que aí eu vou lá no sistema e ajusto a nota de vocês da maneira correta, tá bom? Então, nesse bimestre, foram essas 3 notas. No quarto bimestre, não é preconceito, não, eu só estou chamando atenção porque, às vezes, como é Pedro demais, eu acabo confundindo um Pedro com o outro na hora de digitar. Mas eu tento conferir com o diário sempre para não fazer esse erro, tá? Não é preconceito, não, Pedro. Assunto do quarto bimestre: movimento circular, tá? E leis de Newton. Esses serão os assuntos do nosso quarto bimestre. No finalzinho do quarto bimestre, eu vou passar o nome de um livro que vocês vão ler para mim para o ano que vem, tá bom? Sobre Isaac Newton. Então, para esse bimestre, movimento circular e leis de Newton. Eu não estou lembrada se eu comecei a falar em movimento circular com vocês, então eu preciso aí que o caderno esteja aberto para eu conferir com vocês o que eu já falei e o que eu não falei, tá? A semana foi punk, foi uma semana de muita coisa para fazer. Então, vamos lá.
Comecei movimento circular? Coloca um ponto para mim no chat se eu comecei movimento circular. Joia. Então, se eu comecei movimento circular, eu já defini um conceito, que foi o conceito de frequência, como número de voltas por intervalo de tempo. Falei das 3 unidades, RPH, RPM e RPS, rotações por hora, rotações por minuto, rotações por segundo. No sistema internacional, nós usamos rotações por segundo, que é o tal do RPS, e abreviamos pela letra HZ. Cuidado, o H é maiúsculo, não é minúsculo, tá? Se pronuncia hertz. Se eu já comecei em movimento circular, eu disse que no caso do objeto dar uma volta completa, eu trocava esse intervalo de tempo pela letra T maiúsculo, e a letra T maiúsculo, nós dávamos o nome para ela de período. Se eu comecei em movimento circular, eu defini para vocês o que era ângulo. E aí eu defini o ângulo como sendo a medida de um arco dividida pelo raio. Então, eu pego em uma circunferência um pedaço do arco, que eu chamo S, meço com um barbante, coloco um barbante aqui em cima desse arco, estico ele em cima de uma régua, divido pelo raio e acho a medida do ângulo. Quando um objeto sai de uma posição angular e vai para uma outra posição angular, ele sai de um ângulo para o outro, esse arco muda de tamanho. Então, ao mudar o arco de tamanho, eu tenho uma variação da posição angular. O raio não está mudando de tamanho, tá? Então, meu delta não vai para o raio. Tem, graças a Deus, que o raio não está mudando de tamanho. O que está mudando de tamanho é apenas o tamanho do arco. Ângulo, como é 2 medidas de distância, ele não tem unidade de medida. Porém, adotou-se 2 unidades para o ângulo. Criou-se 2 unidades. Uma é o grau e a outra é radianos. Tanto graus quanto radianos, para nós físicos, isso aqui é o mesmo que o número 1. Não é unidade de medida, tá? O grau é 1, o radiano é igual a 1. Não é unidade, tá? E aí eu defini para vocês, olhem aí no caderno, eu defini uma velocidade chamada velocidade angular, como variação da posição angular que acontecia durante um certo intervalo de tempo. Então, essa letrinha W, que no alfabeto grego é o ômega, para nós era a velocidade angular. E ela era definida como a variação da posição angular durante um certo intervalo de tempo. Unidade dessa velocidade angular seria 1 sobre segundos, 1 sobre minutos, mas nós usamos graus por segundo, graus por minuto, ou no sistema internacional, radianos por segundo. Relação entre graus e radianos, 180 graus corresponde a π radianos, onde π é um número. Se ele vier dado no problema, eu substituo. Se ele não vier dado no problema, eu carrego essa letrinha até a minha resposta final. Coloquem um ponto para mim no chat se eu falei até aí com vocês. Defini velocidade angular ou não? Coloca um pontinho para mim se eu defini velocidade angular na aula passada. Pedro não lembra, Luara colocou um pontinho, Matheus também, tá? Eu acho que eu defini sim. Precisa dar uma olhadinha aí, Pedro. Tudo bem que você não lembra, não tem problema não lembrar, tá? A ideia na aula de hoje é a gente tá revendo aí um pouquinho as situações. Eu também disse para vocês que essa velocidade angular podia ser escrita de outras maneiras. Que outras maneiras ela poderia ser escrita? No caso de uma única volta. No caso de uma única volta,
a variação do ângulo é de 180 graus. E 180 graus, opa, uma volta completa, a variação do ângulo é 360 graus, que é uma volta, né? Para o caso de uma volta completa, que é 360 graus, que é o mesmo que 2π radianos, nós chamávamos o tempo de período quando era uma volta só. Então, para uma volta, o tempo era chamado de período. Então, eu podia escrever a velocidade angular como sendo 2π, no caso de uma volta, dividido sobre o período t. Isso é uma outra maneira de eu escrever essa expressão da velocidade angular. Quando eu uso uma, quando eu uso a outra, depende das informações que a gente tem nos nossos problemas. Se eu sei os ângulos, eu uso a primeira, a de cima. Se eu não sei os ângulos, se eu sei o período, automaticamente eu vou usar a segunda, tá? Às vezes o problema só me dá o período, e aí eu preciso lembrar que o período é tempo de uma volta. Se eu quiser, eu posso pegar essa expressão 2π sobre t, multiplicar isto aqui por 1. Se eu multiplicar por 1, ela não se modifica, mas eu sei que 1 sobre t é chamado de frequência. Então, eu posso escrever também que a velocidade angular é 2π vezes a frequência. Então, tem 3 maneiras para eu calcular a velocidade angular, tá? Não sei se eu falei para vocês ou não. Se eu tiver alguma coisa assim que é uma Glaucia, você não falou, vocês me avisam, tá? Eu falei para vocês que existe uma relação entre velocidade linear e velocidade angular, tá? Que relação seria essa? A velocidade linear é aquela que nós chamamos de v. A velocidade angular é que eu chamo de ômega. A letrinha W aí. Como nós estamos em situações de movimento uniforme, a velocidade linear ela é calculada como ΔS sobre ΔT. Isso é velocidade linear. Tá, mas eu quero uma relação dela com a angular. Esse ΔS, quando um objeto dá uma volta completa, esse ΔS, ele corresponde, ao perímetro da minha circunferência, tá? No caso de uma volta. E esse intervalo de tempo, ele é o tal do período. Então, eu posso reescrever essa velocidade linear da seguinte maneira. 2π vezes r, perímetro de uma circunferência é calculado com essa expressão na matemática, 2πr, dividido pelo tempo, que é o período. Letra T maiúsculo, porque é uma volta só. Daí, nessa minha expressão, aparece um 2π sobre t. E 2π sobre t, eu disse para vocês que era velocidade angular. Então, a velocidade linear é a velocidade angular vezes o raio. Sempre que eu pegar uma grandeza angular e multiplicar pelo raio, eu vou estar achando a minha grandeza linear. Se eu pegar a linear e dividir pelo raio, eu vou achar a angular. Coloca um ponto para mim se eu falei isso na aula passada para vocês. Põe um pontinho aí no chat. Matheus Pereira, Gustavo Bonilha disseram que sim, tá? Então, se eu já falei isso na aula passada, tem aí anotadinho no caderno de vocês. Eu devo ter parado nessa situação aqui, ó, se eu não me engano. Pode ser que eu tenha avançado um pouco mais. Eu peguei a expressão da velocidade angular como sendo variação do ângulo por intervalo de tempo,
e abri essa expressão. De que maneira eu abri essa expressão? Ângulo final menos ângulo inicial sobre tempo final menos tempo inicial. Vejam que a posição angular inicial eu marquei com 0 aqui embaixo, tá? E por que eu marco ela como sendo 0, com um zerinho aqui embaixo? Porque sempre que eu marco com um zerinho aqui embaixo, é porque o meu tempo inicial, ele vai valer 0. É o meu cronômetro parado. Se ele vale 0, essa expressão, ela fica reescrita da seguinte maneira. Velocidade angular é igual a ângulo final menos ângulo inicial sobre t, porque qualquer coisa menos 0 é ela mesma. O t está dividindo, passo para o outro lado, multiplicando. Eu fico com velocidade angular vezes tempo igual a posição angular final menos posição angular inicial. Daí eu pego a posição angular inicial, que é negativa, e levo ela para o outro lado, ela fica positiva. E aí eu escrevo com isso uma função horária. Ângulo final é igual a ângulo inicial mais velocidade angular vezes tempo. Se eu escrevi isso, eu disse para vocês que essa expressão ela era exatamente igualzinho a sorvete S igual a S0 mais V vezes T. A mesma função, tá? Não é parecida, é exatamente a mesma, tá? Se eu pegar essa função do sorvete e dividir ela pelo número 2, como está tudo no mesmo denominador, a gente simplifica, a gente tira o denominador fora. Isso a gente aprendeu em matemática, né? Então, se eu dividir tudo por 2, é o mesmo denominador, o denominador cai fora. Se eu dividir tudo por 5, é o mesmo denominador, o denominador cai fora. Então, eu posso dividir essa expressão, se eu divido ela sempre pelo mesmo número, o meu denominador, ele é simplificado. No caso, eu dividi por um número, que é um número R. Glaucia, mas R não é número, R é letra. Tá, mas esse R que está aí, ele representa o raio da circunferência. E o raio da circunferência é um número. Tá? Quando eu escrevo desse jeito, eu fico com arco sobre raio. Arco sobre raio é ângulo final. Arco inicial sobre raio é ângulo inicial. V sobre R é velocidade angular. Então, eu escrevi a mesma expressão, só que com letrinhas diferentes. Eu falei isso na aula passada para vocês. Coloca um pontinho no chat se eu falei isso na aula passada, por favor. Raul diz que sim. Pessoal, se tiver muito confuso, muito atrapalhado, olha, não lembro, tem a aula passada gravada e tem também aqui no e-book de vocês aulas do ano passado, tá? Tem essas aulas que estão aqui gravadas, que não são Meets, tá? São aulas que eu gravei no ano passado. Não era especificamente para a turma de vocês. Os Meets estão todos aqui com datas certinho de que dia aconteceram. Então, volta no Meet da aula ou vai na aula gravada. Eu aconselho ir na aula gravada, porque a aula gravada é mais curta, é mais rápida, é mais direta e mais objetiva, tá? Então, vão nas aulas gravadas, na minha opinião, que vocês ganham tempo, ao invés de ficar tentando achar no Meet qual foi o dia que eu expliquei esse assunto. Então, eu acho que até aqui tudo bem, tranquilo. Eu só não sei se eu defini para vocês a aceleração centrípeta na aula passada. Vejam no caderno se eu defini a aceleração centrípeta. Eu acho que não, mas eu fiz isso em uma das salas. Matheus já disse que não, Júlio disse que não. Então, eu vou começar a aula pela definição de aceleração centrípeta. Minha aula vai até às 11h05, então eu acho que dá tempo. Vocês não precisam saber a dedução, tá?
mas eu preciso que vocês entendam o que eu estou fazendo, ok? Viram já triângulos semelhantes em matemática? Aprenderam semelhanças de triângulos em matemática? Alguém sabe semelhança de triângulos? Sim ou não? Tá, mas já ouviram falar em triângulos semelhantes, né? Não, Letícia. Triângulos semelhantes, eles são triângulos que têm os mesmos ângulos internos, tá? Então, por exemplo, se eu tiver um triângulo ABC, e esse triângulo aqui é 45, aqui é 25, a soma dos ângulos internos tem que dar 180. E eu tenho outro triângulo parecido do outro lado, mas que ele tem os mesmos ângulos internos, a gente diz que esses triângulos são triângulos semelhantes, por apresentarem mesmos ângulos internos, tá? Eu vou trabalhar com semelhança de triângulos para fazer a dedução. Se não viu, tudo bem, mas vai entender do mesmo jeito. Então, a primeira coisa que eu preciso é desenhar aqui, bem grande, uma circunferência. Eu espero que ele ajuste. Ajustou. Desenhei bem grande aqui uma circunferência. Essa minha circunferência, eu vou dizer para vocês que eu tenho um objeto aqui em cima dessa minha circunferência. Essa minha circunferência tem um centro. E a distância entre o centro da circunferência e a borda da circunferência é o que nós chamamos de raio. Tá bom? Então, minha circunferência tem um centro C e tem um raio R. Eu peguei um objeto aqui em cima, ó, e eu vou desenhar para esse objeto a velocidade linear dela. De que maneira? A velocidade linear, ela é um vetor. Então, ó, estou desenhando aqui o meu vetor, que eu vou chamar de vetor V. Tá? Meu vetor V. O meu vetor V, ele é tangencial à trajetória. O que significa tangencial? Ele sempre está querendo sair aí dessa circunferência. E esse meu ângulo V, ele forma um ângulo de 90 graus com o raio. Ele está perpendicular ao raio. Então, primeira coisa que eu sei, num movimento circular, a velocidade linear é perpendicular ao raio. Esse raio aqui, eu vou pôr ele em verde, como se fosse um vetor também, ó. Aqui, ó, esse raio desenhado em verde. Eu vou chamar esse raio aqui, ó, de vetor R. Tá? Meu vetor raio. Vou pegar uma outra posição para o meu objeto. Meu objeto está aqui, ó, nessa outra posição. Nessa outra posição, eu vou desenhar o meu vetor V de novo. Cuidado que esse vetor V tem que ter o mesmo tamanho do vetor lá de cima, tá? Por que o mesmo tamanho? Porque, por enquanto, o vetor velocidade, ele não está modificando o módulo. Ele está modificando apenas a direção e o sentido. Então, aqui ele era na horizontal para a direita, aqui meu vetor V está na diagonal para a direita e para baixo. Mas o tamanho dele não mudou. Se o tamanho dele não muda, eu estou falando de movimento circular uniforme. Se o tamanho desse vetor V mudar, aí é um movimento circular variado. Aqui, estou começando com um movimento circular uniforme. Vou fazer melhor. Vou chamar aqui de V1, vou chamar aqui de V2, e vou marcar aqui no cantinho, ó. Módulo do meu vetor V1 é igual ao módulo do meu vetor V2. Então, em módulo, eles são iguais. E eu vou chamar isso aqui de V. Ok? Tá aí. A medida dele é V, é um número. Nessa outra posição, o meu objeto tem essa velocidade, lembrando, na hora de desenhar essa velocidade tem que formar um ângulo de 90 graus. Tá? Perpendicular. Ele está numa outra posição agora, mas aqui continua sendo o meu raio. O raio não mudou. Tá? A distância do centro até a borda da circunferência é a mesma.
Como o meu vetor velocidade mudou de direção e de sentido, eu tive uma variação da velocidade, portanto, eu vou ter uma aceleração. Como é que eu vou calcular essa variação da velocidade? V2 menos V1. O que é menos V1? Menos V1 é o meu vetor V1 ao contrário. O que significa meu vetor V1 ao contrário? O meu vetor V1, ele está apontando para a direita. O meu vetor menos V1 é um vetor que vai apontar para a esquerda. Estou desenhando ele aqui de azul. Vou inverter o sentido dele. Ó. Então, aqui está, em azul, o meu vetor menos V1. Vou pegar o meu vetor V2 e vou unir com a origem, com a extremidade do menos V1. Vou fazer a regra do polígono. Vou unir origem com extremidade. Então, estou trazendo o meu V2 para cá, unindo com a extremidade do V1. Então, aqui está o meu vetor V2. Então, se eu fizer um triângulozinho aqui do lado, eu tenho menos V1, e aqui eu tenho o meu vetor V2. Unir origem com extremidade. Na origem livre, com a extremidade livre, está o meu vetor ΔV, que é a diferença dos dois. Então, vai lá na origem livre, com a extremidade livre, e desenha o vetor ΔV. O meu vetor ΔV, ele aponta para o centro da circunferência. Se o meu vetor ΔV aponta para o centro da circunferência, e o meu vetor ΔV está relacionado com a aceleração aponta para o centro da circunferência. Por isso que ela se chama aceleração centrípeta. Porque ela está apontando para o centro, ok? Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso mostrar para vocês que o meu objeto saiu dessa posição 1, foi para essa posição 2, então ele teve uma variação do ângulo, né? Variação da posição angular. Eu preciso provar para vocês que esse ângulo que eu tenho entre os dois raios é o mesmo ângulo que eu tenho entre os dois vetores, que é o vetor menos V1 e o meu vetor V2. Eu preciso provar matematicamente para vocês que esse ângulo aqui é o mesmo ângulo que aparece aqui. Como eu vou provar, eu vou chamar ele de X. E eu vou parar a aula aqui, porque são 11h04. Eu vou fazer rapidinho, não vou fazer chamada, eu vou pegar a chamada do Meet, da aula gravada, tá? O Meet vai me mandar um relatório aí da aula gravada, eu vou lá e anoto pelo horário de entrada, horário de saída, a presença de vocês. Na próxima aula, por favor, Letícia, Pedro, Guilherme, me lembrem que eu parei essa aula na demonstração da aceleração centrípeta, por gentileza. No e-book de vocês, tem uma aula gravada já sobre a dedução da equação da aceleração centrípeta, uma aula sobre acoplamento de polias em engrenagens, e lá no finalzinho do e-book tem uma lista já, ó, atividade. Tem uma listinha já de movimento circular. Tá em 2 partes a lista. Então, quem quiser começar a listinha, também já pode começar a fazer a listinha, quem está livre já nessa semana, ok? Estou encerrando a gravação da aula de vocês. Voltar na lozinha? Volto, Letícia, ó, voltei na lozinha, Lelê. Tira um print aí, tá bom? E aí, na próxima aula, por gentileza, me lembrem que eu parei nesse instante. Obrigada, viu, gente? Uma ótima semana para vocês. E a gente se vê de novo na quarta-feira, belezura? Tô parando a gravação. Tchau, gente. Tô parando